Eu ainda estou nos elementos pré-textuais. Na aula passada, a gente foi até o elemento da errata, tá? E aí, hoje, a gente continua pela dedicatória. A dedicatória, ela faz parte dos grupos dos elementos pré-textuais opcionais. Você pode ou não colocar, é uma opção do pesquisador, depois que ele vai organizar o produto final dele, que seria o relatório do trabalho, o TCC, ou o artigo, ou a monografia, ou a dissertação de mestrado, a tese do doutorado. Então, no final, que ele tem que organizar todos os elementos que compõem o seu trabalho, ele vai organizar em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, a dedicatória é um deles, mas ela um dos elementos pré-textuais, mas ela é um elemento totalmente opcional, tá? Segundo Fouraster, serve como para o autor dedicar o trabalho a alguém de suma importância para ele, ou para expressar uma homenagem a um grupo de pessoas ou a uma pessoa que ele deseja. Mas você vai ver que tem dedicatória e logo em seguida tem um agradecimento. Em suma, qual seria a diferença entre dedicar, que também é homenagear, e agradecer? Eu costumo dizer, pelo que eu vou lendo, que a dedicatória, ela é aquele espaço onde você vai dedicar o trabalho para aquelas pessoas, e tem que ser um grupo muito pequeno, um grupo muito seleto, que sem aquelas pessoas o teu trabalho não sairia, ou, digamos assim, contribuiu muito para aquele trabalho ser realizado. Bom dia, Luan. Só desliga o seu áudio, meu amor. E aí, as perguntas que você for tendo, você vai anotando, que depois eu abro um espaço para isso, tá? Então, qual é a diferença? A dedicatória, eu costumo dizer que não que as pessoas do agradecimento não seja importante, mas a da dedicatória tem uma suma importância, que sem elas, dificilmente você conseguiria fazer, tá? É um grupo que não pode ser grande, eu tenho que ter um cuidado de não ter um número elevado de pessoas, também não é porque o termo dedicatório, a gente já sabe que são aquelas pessoas de suma importância. Então, eu tenho que evitar o uso de adjetivos muito exagerados, sem você eu morreria, não ia ser possível, né? Então, eu posso fazer a minha dedicatória com um palavreado sem exagero, porque o próprio espaço já significa que são aquelas pessoas de suma importância, tá? Eu também não uso a palavra dedicatória, tá? É o espaço onde eu já coloco essas pessoas e faço o meu texto. Lá na cartilha que eu dei para vocês, isso tem, e vocês podem também dar uma olhada. Mas, ó, em tese fica bem aqui, assim, ó. Aqui eu tenho falado todos esses dias sobre o tamanho da página, tá? E aqui em cima, na superior, eu tenho 3 centímetros, na esquerda também, na direita e na inferior, 2 centímetros. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho um espaço, olha, que eu posso utilizar para uma logomarca, sem alterar o texto, sem alterar os espaços do texto. E aqui no 3 centímetros e na outra é 2, porque o espaço que eu vou usar para encadernação vai tirar praticamente 1 centímetro. Então, quando você abre o texto, você vê que ele fica todo simétrico, ó. Esse espaço aqui da dedicação, tem até um vincozinho aqui, ó. Esse espaço da dedicação. E quando você olha, o que sobra é praticamente o mesmo tamanho dos outros 2 centímetros, tá? Então, quando eu abro, eu acabo tendo o espaço e a forma de ler sem alterar as margens, porque fica todo simétrico o trabalho. Então, a própria ABNT, ela é um padrão, né? Então, é uma sugestão de padronização dessa escrita. Então, tudo que é colocado ali, todas as orientações, esse guia de orientação é para justamente ter uma padronização nessa escrita, nessa organização científica. Se não, imagine, um ia colocar cor-de-rosa, o outro azul, aí ia ficar aí uma coisa assim
uma alegoria carnavalesca, né? Então, a questão científica, a escrita acadêmica, né? Uma escrita simples, porém organizada, com todos os critérios científicos. Então, essa é a ideia dessa padronização. E aí, como vocês olham, aqui embaixo eu tenho o termo dedicatória, quase já no final da linha, e aí eu escrevo aquele texto que tem aí um texto conciso, um texto que não é grande, fazendo essa dedicação para aquelas pessoas que realmente foram fundamentais na realização desse trabalho. Não só numa realização com conteúdo propriamente dito, mas às vezes, por exemplo, quem é muito cristão, eu coloquei um exemplo aqui, a Deus, a esposa que entendeu os momentos, ou o esposo que entendeu o momento que concluindo, para realizar aquele trabalho, você teve que dispor de tempo, de atenção, segurou a barra com a criança, segurou a barra em casa, né? Às vezes, os pais que fazem um esforço muito grande para ajudar no pagamento da mensalidade. Então, você nota, assim, amigos que entenderam aquele teu momento de ausência. Então, são aquelas pessoas realmente assim com muito carinho. Então, a gente faz um texto no final da página, aqui, ó, que vocês podem ver, tem 4 centímetros, aqui eu vou pegar com a barra para poder organizar, e aí eu dedico a essas pessoas. Tá? Em seguida da dedicatória, eu tenho um outro elemento pré-textual, que é o agradecimento. E aí eu até falei para os que já estavam, para a Yasmin, o pessoal está chegando agora. O agradecimento, não, eu posso fazer o agradecimento a todos aqueles que realmente colaboraram. Poxa, o meu orientador, que foi uma pessoa assim de suma importância, um professor querido que sempre me incentivou, que as suas palavras foram sempre de incentivo, que não deixou você em algum momento assim desanimar, aquele teu grupo da faculdade que sempre esteve com você. Então, é o momento onde você realmente faz uma lista maior de agradecimento e foram as pessoas que contribuíram, tá? É um elemento opcional, você pode pôr ou não. E o mesmo autor ele diz para a gente que são as menções que o autor faz às pessoas ou instituições com as quais eventualmente colaboraram de maneira relevante para a realização do teu trabalho. Então, às vezes você tem uma bolsa, né? A instituição te deu uma bolsa. Então, é um momento que eu tenho assim de agradecer toda a oportunidade que eu tive e aquelas pessoas que contribuíram diretamente com o trabalho ou indiretamente, mas contribuíram e eu me senti acolhido e sem aquela ajuda não seria também, ou seria mais difícil realizar, tá? Deve ser breve, mas sincero, indicando o motivo da gratidão e etc. É um momento de agradecer. Posso agradecer ao esposo, à esposa, à namorada, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de namoro, porque às vezes a pessoa coloca ali uma dedicação de amor. Não é esse o intuito. Se foi uma pessoa que entendeu a tua ausência e te ajudou nesse momento, legal. Mas às vezes as pessoas colocam só porque amam, fala do pai, da mãe, se Deus o livre, se não colocar o namorado ou a namorada, pode até terminar namoro, né? Mas a intenção não é essa, tá? Não é uma declaração de amor, é agradecer as contribuições que vocês tiveram para a realização do trabalho. Tá? Sempre de maneira simples, concisa. Agora, o agradecimento ele já vai lá para cima, tá? Tem o título, fonte 14, centralizado, negrito. E aí você começa. Agradeço primeiramente a Deus que me deu energia ou sabedoria para concluir esse trabalho. Agradeço meus pais que me incentivaram todos os anos que estive na faculdade, aos meus colegas da classe que participaram das pequenas ou das grandes conquistas, né? O teu grupo de TCC. Professores, se tiver 3 pessoas, vão ser feitos 3 agradecimentos no trabalho, tá? Então, um espaço para um, para o outro e para o outro integrante, tá? Então, por isso que a gente também tem que ter esse poder de síntese nos agradecimentos, tá bom? Não importa quantas pessoas tenham, vai ter o agradecimento todo organizado embaixo. Aí, assim, o primeiro aluno, por exemplo, agradecimento lá no título
E aí vem a Yasmin. Então, a Yasmin agradece, todo mundo dela vai dar um 2 enter, aí vem, aí lá Yasmin no final, entre parênteses, o nome da Yasmin completa. Yasmin Lisboa da Silva, entre parênteses. Aí vem de baixo o texto do Luan. Aí vem Luan Victor Ferreira de Souza, entre parênteses. Aí lá vem o terceiro agradecimento, vem o texto, e no final, entre parênteses, Luan Dias Borges e Souza, um exemplo. Aí vai lá entre parênteses. Então, quem lê, o leitor, viu que são os 3 agradecimentos do grupo do TCC, tá? O epígrafe, que é o próximo elemento pré-textual, ele também é um elemento opcional, tá? A epígrafe, eu costumo dizer que a epígrafe é a parte fofinha do trabalho. Ela é utilizada e deve ser colocada após a folha de agradecimento. Vocês veem que eu estou na ordem: capa, contracapa, folha de aprovação. Aí depois vem a organizar a ficha catalográfica. Aí veio a errata, aí veio o agradecimento, depois a dedicatória e agora o epígrafe, tá? Também deve constar, lógico, né, nas folhas iniciais, porque são os elementos pré-textuais. Trata-se de uma frase, de um pensamento, um trecho de prosa, ou mesmo um poema, uma poesia, que tenha relação direta com o conteúdo do trabalho ou quaisquer fatos ou situações relacionadas à construção dele, seguida da autoria. Ora, a gente não coloca lá na página epígrafe, você só coloca lá no final do texto essa frase, essa letra de música, um poema que representou aquele momento para você. Eu, particularmente, eu gosto muito de um que fala do Raul Seixas, que fala assim: sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Então, eu gosto de colocar muito isso nos meus materiais, né? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês de como é que fica, ó. Então, a pessoa coloca só fonte 12, texto justificado, todo organizadinho, olha, 8 centímetros isso, da margem, tudo direitinho. O da dedicatória também, 8 centímetros, esqueci de falar, acho que eu falei 4, tá? 8 centímetros. Então, ele coloca aqui um texto, uma música, uma poesia, algo que represente aquele momento. Não é obrigatório, mas é muito fofinho, né? Porque às vezes a gente quer, às vezes tem um autor que, de uma forma tão poética, consegue expressar aquele momento que eu passei, ou que a gente, ou que vocês vão passar. Então, é importante tem um espaço para isso, que é o epígrafe. E no final, entre parênteses, eu coloco de quem é o autor daquela frase, daquele poema, daquela prosa, tá? E aí, esse espaço se chama epígrafe, também um elemento opcional. Depois tem o resumo, tá? E aí, o resumo, ele já conta como um dos elementos obrigatórios, tá? Então, todo elemento, todo trabalho tem que ter o seu resumo, tá? Principalmente quem vai trabalhar com artigo científico tem que ter o resumo. A primeira parte do artigo é o resumo, tá? E aí, ó, o resumo ele apresenta de forma relevante e sintética os pontos principais do trabalho, composto por uma sequência de frases claras, afirmativa e não de numeração de tópicos, ou seja, é texto corrido, tá? O que leva no resumo? O objetivo geral do teu trabalho, o método que você utilizou. Se é um trabalho científico, tem método. Então, qual foi o método escolhido por você? Quais os resultados obtidos e uma conclusão bem sintética, né? Bem resumida desses principais pontos. Por quê? Porque o resumo ele é aquele convite para que eu queira ler o teu trabalho. Então, quando você procura um artigo, a primeira coisa que a gente faz é ler o resumo. Poxa, não, esse resumo tem informações que para mim são preciosas. Então, eu vou abaixar esse artigo para eu ler. Então, eu não leio logo o artigo, eu leio logo o resumo. Tá? Me interessa, eu já vou separar para uma leitura mais sistemática, uma leitura já para fichar, porque isso vai me interessar muito, seja para um trabalho, seja para enriquecimento do meu conhecimento.
A primeira frase deve conter de forma significativa o tema principal do trabalho e, no final, mencionar os resultados e as conclusões, bem como as contribuições. Então, olha, normalmente, para um trabalho de monografia, é 250 caracteres, não passa. Pode chegar até 500 caracteres numa dissertação, numa tese, em alguns trabalhos até 500 caracteres, mas normalmente num artigo científico até 250. E tem revistas, quando você mandar o seu artigo, que vai dizer para você, olha, até 100 caracteres. Quem vai dizer a norma? A revista onde você vai publicar. Para cada revista existe um padrão, nem todas são iguais. Por quê? Quem tem revista que ela vai precisar organizar melhor a quantidade de artigo. Então, ela vai priorizar aspectos mais em relação à qualidade do material do que tamanho. Tem revista que o texto vem em forma de coluna para poder ter acesso, né, copilar todos os outros trabalhos. Então, é uma questão de estética e de preferência dos organizadores. Então, nós que queremos submeter, temos que adequar o nosso trabalho àquelas orientações, àquela normativa. Tá? Mas, normalmente, a BNT diz que para artigo científico até 250, também para TCC, monografia até 250, no máximo 500, e já serve aí esses 500 para dissertação de mestrado e de doutorado, tá? 500 caracteres. Então, eu estou escrevendo lá, do lado ali na minha página do Word, vai dizer quantos caracteres tem, tá? Então, é um poder de síntese que eu tenho que começar a ter. Então, como é que eu desenvolvo o poder de síntese? Quando eu tenho a capacidade de começar a fazer resumo. Então, quando eu leio a ideia do autor, não modifico a sua ideia, mas consigo sintetizar com as minhas palavras aquela ideia. Então, eu vou fazendo tanto fichamento, depois resumo e resenha, que eu consigo ir treinando o meu poder de síntese. Tá? O resumo, ele é um elemento obrigatório, ele vem centralizado, né? Tudo em maiúsculo, fonte 14, tá? Depois do resumo sempre vem as palavras-chave do trabalho. As palavras-chave, no singular, palavra-chave, né? Traz aquelas 5 principais palavras que representam o teu trabalho. Pode variar de 3 a 5, mas não passa de 5. E elas são separadas, né, por ponto. Eu coloco uma palavra, ponto. Coloco a segunda, ponto. Depois, ponto, tá? E aí, por quê? Porque quando você publicar, pelas palavras, quando eu estiver pesquisando na plataforma acadêmica, a inteligência artificial vai entender que aquele teu trabalho pode ser que as pessoas possam ter acesso para que continue sendo aí uma referência. Então, serão as palavras que expressarão as ideias do teu trabalho, tá? Então, se eu estou falando de obesidade, se eu estou falando de infanto-juvenil, se eu estou falando de escola, se eu estou falando de academia, eu estou falando de atividades, então, físicas. Então, quais são as minhas palavras-chave? Obesidade, ponto. Infanto-juvenil, ponto. Atividade física, ponto. Ar livre. Pronto, já tenho mais ou menos uma ideia do que trata o meu trabalho. Então, essas seriam as minhas palavras-chave para poder sintetiza a ideia ali do meu trabalho, tá? Depois a gente entra, aí seria a ideia do resumo, tá? Como é que ele vem? Então, vem todo organizado em um texto só. Olhem só, não tem aquele parágrafo, é um texto corrido, tá? Esse texto corrido tem que ter no máximo 500 caracteres. Se for artigo científico, não passa de 250, certo? Logo em seguida, olha, as palavras-chave. Aí vem Aí vem reforma psiquiatra, ponto, direito, serviço residencial terapêutico, ponto. Professora, não é uma palavra que represente uma ideia. Se fosse só reforma, pode ser de casa, reforma de roupa, não, reforma psiquiátrica. Então, é um termo. Então, essa ideia de palavras-chave a palavra-chave é esse termo, tá?
psicologia organizacional, educação. Não posso colocar, eu estou falando de educação física, eu não posso colocar só educação, porque educação aí significa muitas coisas. Então, educação física aí é um termo, uma área, uma ideia, tá? Então, aí eu organizo, olha, em um texto só, eu não vou dar parágrafo, eu posso dar ponto em seguida, mas eu não posso dar parágrafo, ó, nesse texto, certo? Então, eu vou dizer o porquê do texto, eu vou dizer a importância do texto, eu vou dizer o método do texto, o objetivo geral e os resultados que eu alcancei com o meu trabalho, tá? Elemento obrigatório, elemento pré-textual obrigatório. Depois, nós escolhemos na nossa instituição trabalhar com a língua inglesa. Então, nós vamos trabalhar com o abstract, que é esse resumo em inglês, tá? Então, vai ser a mesma coisa, você vai traduzir o seu resumo em inglês, tá? Aí, professora, mas eu não sei o inglês. Aí você vai pedir para alguém traduzir isso para você, porque tem uma parte no teu trabalho que em seguida do resumo você vai ter que apresentar o abstract. Por quê? Porque é a língua mais falada, é a língua mais comercial, essa revista pode ser publicada com vários indexadores nos países, então esse trabalho tem que estar acessível para que outras pessoas, né, em outros lugares do mundo possam acessá-lo, tá? É elemento obrigatório também. E aí, por que o inglês? Porque a faculdade adotou, é o mais comum. Mas tem locais, por exemplo, que poderia escolher espanhol, outros francês. Então, comercialmente falando, pela importância e pela divulgação, a gente escolheu o inglês aí, tá? Que é o mais comum, mas eu já vi instituição que pede também em espanhol. E aí, a mesma coisa, ó, o abstract significa o resumo, tá todo em inglês, e embaixo as palavras-chave, que vai ser aí os keywords. Então, as mesmas 5 palavras que eu utilizei, eu vou utilizar também no inglês. Se eu utilizei 3, eu vou colocar 3, certo? Para vocês verem aí que tudo está de acordo com o padrão da ABNT. Então, eu terminei meu resumo, eu baixo um Enter e começo o abstract na mesma capa, tá? Lá na cartilha tem tudo isso para vocês, eu já passei. E aí depois, ó, eu venho aqui com uma série de listas, né? Que pode ser a lista de ilustrações, a lista de tabela, a lista de siglas. Se o teu trabalho tiver desenhos, fotografia, gráficos, mapas, organogramas, retrato, tudo que tiver de ilustrações, ele vai ficar na lista de ilustrações. Só que eu só preciso colocar ele como elemento pré-textual se eu tiver acima de 5 ilustrações no teu trabalho. Se eu tiver até 5, eu não preciso colocar como elemento, descrever no elemento pré-textual, tá? Eu coloco se quiser, é opcional também. Agora, se tiver mais de 5, ele não é opcional, ele seria já obrigatório. E aí, como é que eu organizo isso? Mesma coisa, título centralizado, fonte 14, lista de ilustrações. Aí eu coloco embaixo, figura 1. O que significa a figura 1? Cronograma de atividades, lá na página 12. A figura 2, o título da figura. Você vai colocar que é um exercício e colocar o nome do exercício, está lá na página 14. A figura 3, outro tipo de exercício, agachamento com não sei o quê. Aí que está lá na página 14 também. Aí assim vai. Então, eu vou dizer o que é a lista de figuras que eu utilizei, em que página está. Tá? Então, figura 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tá, você olha assim, fala figura 2, 2, porque deve ser 2.1, 2.2, 2.3. Mas completou 5, eu preciso fazer uma lista de ilustrações e eu preciso explicar isso no início do texto, no início do trabalho. Posso ter também, no meu trabalho, uma lista de tabelas. Tá? Então, as listas de tabelas, se eu tenho mais de 5 tabelas no meu trabalho, eu vou precisar fazer uma tabela. Mesma ideia da lista de ilustrações. Eu vou colocar lá em cima, lista de tabela, tá? Toda centralizada, maiúscula, fonte 14, negrito, e vou colocar tabela 1, tabela 2, tabela 3. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Mesmo padrão, tá? O que é a tabela 1?
seria o custo disso, daquilo outro. A tabela 2, análise financeira de tal coisa. A tabela 3, a quantidade de alunos que se matricularam. Então, eu vou ter pelo menos 5 tabelas para ter uma lista. Professora, se eu coloquei só 2, não precisa ter lista. Pode colocar lá no teu texto. Embaixo você vai só dizer tabela 1 e o significado dela e de onde você tirou a fonte. Se for você mesmo que fez, então fonte do próprio autor, tá? E aí, ó, mesma coisa, tá? O título 14, mais embaixo, tudo fonte Arial, tamanho 12, espaçamento em meio, texto justificado, sempre terá, se for, a partir de 5 itens. Também eu quero mostrar para vocês, ó, eu coloquei esse quadro aqui para mostrar para vocês assim. O que a gente chama de tabela, normalmente falando, não é a tabela da BNT. Quando a gente faz uma tabela no Word, a gente usa mais ou menos esse modelo aqui de baixo, do quadro, não é isso? Porque a gente fecha a tabela. Só que isso para BNT não é tabela. Quando a gente fecha, que nem está aqui embaixo, isso se chama quadro, tá? Então, quando a gente usa essa tabela e fecha a lateral dela, é quadro. Então, a gente passa a utilizar agora o nome correto, quadro. E se eu usar uma tabela, olha só, o modelo dela é aberto na lateral. Vocês estão vendo aqui, ó, aberto na lateral. Isso aqui para BNT é uma tabela, tá? Quando eu não fecho as laterais, olha, tá aberta. Posso usar linha em todas aqui, pode ter linha, só não pode fechar aqui a lateral, tá bom? Então, essa lateral aqui não pode ser fechada. Se eu fizer dessa forma, eu estou usando tabela. Então, tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5. Se eu tiver 5, de 5 em diante, eu preciso ter uma lista de tabela lá na frente. Se eu usar só 2, não tem problema. Eu coloco tabela 1, digo o que é a fonte da tabela e de onde eu tirei, se ela foi de um livro, eu coloco aqui a fonte do livro e jogo lá para referências. Se ela foi feita por você, você vai colocar a fonte do próprio autor 2020, que foi o ano que você fez, tá bom? E aí, se eu fechar a tabela, eu tenho agora um quadro, ó, as laterais fechadas, tá? Então, isso vocês precisam saber, porque é o tipo de informação de que só conhece quem estudou a BNT, tá? Então, vocês estudaram, vocês agora vão saber. Então, a lista de abreviações e siglas, o mesmo raciocínio, tá? Se eu tenho muitas siglas, se eu tenho mais de 5, 6 siglas, é preciso colocar aí 10 siglas, eu preciso fazer uma abreviação de siglas, tá? Se não, poucas siglas, usei o SUS, usei a OMS, Organização Mundial de Saúde, usei, sei lá, qualquer outra sigla, ok, mas 3, 4 não precisa. Agora, se eu utilizei em várias, é muito importante, porque é uma forma que eu tenho de educar esse leitor, aí eu monto uma lista de abreviações e de siglas. Isso aqui é muito usado principalmente pelo pessoal da área das ciências biológicas, né? Porque aí tem muitas siglas mesmo. Então, como é um texto mais confuso, que tem elementos da química, né? Então, é importante educar esse leitor e dizer o que significa cada um delas, tá? Mas seria mais ou menos assim, ó. Mesma ideia da lista de tabela, de quadro, de ilustrações, lista de abreviatura, lista de siglas. Então, se eu usei mais de 5, 10 siglas, abreviaturas, eu faço também um modelo de siglas, uma lista de siglas ou de abreviaturas, tá? Tudo aí, só o símbolo, só o título que é 14 negrito, o resto tudo 12, justificado, espaçamento e meio, tá? Tudo conforme. Só serão obrigatórias se tiver mais de 5. Se tiver menos disso, não será obrigatório, tá? E aí, ó, os elementos pré-textuais, eles terminam no sumário, tá? Então, sumário é a finalização dos elementos pré-textuais. Por quê? Porque depois do sumário, eu já vou entrar em introdução, a escrita propriamente dita, meu referencial teórico e a minha conclusão, tá? Então, aí eu já vou para os elementos textuais.
Então, eu termino os elementos pré-textuais com o sumário. E aí, olha o que o autor diz para a gente. O sumário tem a finalidade de dar uma visão geral do trabalho, localizando o assunto procurado, né? Então, de acordo com a BNT, ele deve ser apresentado da seguinte forma. O título sumário deve ser indicado de forma centralizada, que nem as outras explicações, fonte 14, centralizado, tudo maiúsculo. Nós temos aí as seções primárias, as seções secundárias, as seções terciárias, que eu vou mostrar para vocês, tá? Já, já. Ó, a ideia do sumário, tá? O sumário, eu costumo dizer, meus amores, que o sumário é um GPS. Então, tudo que nós fizemos, ele vai dizer aonde está. Então, se eu quero ler, de repente, o segundo capítulo, eu já vou lá para a página 20, certo? Então, olhem só, sumário, centralizado, negrito, 14, maiúsculo na página. Aí vem a introdução, que eu começo a paginar com a introdução. Todos aqueles elementos pré-textuais eu confiro, mas eu não coloco página. Então, vamos lá, cap contra cap, folha de aprovação. E depois vem lá os elementos agradecimento, dedicatória, epígrafe, lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, a minha introdução começa a partir da página 7. Então, eu confiro tudo isso e começo a paginar a partir da introdução, tá? Então, ela não começa número 1. Eu conto, com exceção da cap, contra cap, folha de aprovação, eu começo a contar os meus elementos pré-textuais e aí eu depois vou lá e coloco o número correspondente, o que seria da minha introdução. E aí eu começo a paginar, tá? E aí vem a introdução, depois vem os referenciais teóricos, né? Então, vem meu capítulo 1, 2. Aqui está de forma generalizada, mas tem orientador que vai colocar capítulo 1, 2, 3, ok. Então, a introdução, os capítulos que eu chamei aqui de referencial teórico, a metodologia, o cronograma, as referências, anexos, apêndices, são tudo chamados de elementos primários, tá? Esses elementos primários, eles são todos em negrito maiúsculo, tá? Sempre. Depois vem os elementos secundários. Os elementos secundários, por exemplo, eu tenho lá meu capítulo 1, é o elemento, capítulo tal, né? É o elemento primário. Dentro do capítulo tal, do capítulo 1, eu tenho os subtítulos. Aí, os subtítulos eu tenho 2.1, elemento secundário. Aí, no subtítulo, eu tenho mais um subtítulo. Aí, eu tenho elemento terciário. Então, vai lá, 2.1.1. Aí, se eu tenho 2.1.1, eu tenho os elementos terciários e assim vai, tá? Mas, normalmente, a gente usa mais os elementos primários, secundários e, no máximo, terciário, tá? Então, essa aqui é uma espécie de GPS do trabalho para que a gente não se perca. Assim, quando a gente compra um livro também, né? Então, a gente olha e mostra, vê lá os capítulos que nós temos, aí a gente vai ler aquilo que nos interessa. Então, é uma espécie mesmo de GPS, um guia orientador, tá? Então, ó, vou mostrar aqui, não sei se vocês... Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar bem. Aí eu vejo, ó, marcando aqui elementos primários, aí quando tem 2.1 elemento secundário, aí depois tem 2.1.1 elemento terciário. Nos elementos primários, sempre vai vir a primeira letra maiúscula, elemento primário, tudo maiúsculo e negrito. Elemento secundário, primeira letra maiúscula e negrito. Elementos terciário, primeira letra maiúscula e nada de negrito, tá? Então, a gente vai tudo se mostrando assim uma estética. No final, a gente vê o trabalho tão bonito, esse padrão, essa organização, tá? E aí, para cada trabalhinho desse, eu estou deixando aí uma atividade, mas essa atividade depois eu vou fazer com vocês. Essa aqui dos elementos. Na quarta-feira que vem, eu queria que vocês não faltassem, porque já vai ser a nossa revisão para a nossa prova, tá? Então, eu não vou mais falar de teoria, eu vou só tirar a dúvida e passar algumas atividades para a gente poder ver como é que isso pode vir na prova, tá? Então, eu terminei aqui com vocês os elementos
pré-textuais, tá? Deve estar para cair, mas eu só vou já dizer para vocês que a gente já vai iniciar nos elementos. Deixa eu mostrar aqui, nos elementos. Vou fechar esse. E vamos entrar nos elementos textuais, tá? Vai cair a nossa sala. E aí eu vou encerrar e já já a gente volta com a outra parte, tá bom? Então, quando eu disser para vocês voltar, que aí eu tomo uma água, vocês também esticam a perna e a gente já já retoma, tá bom? Dá 5 minutinhos, eu ajeito aqui o material que eu vou abrir de novo e a gente volta a se ver. Beijo, até daqui a pouco, não saiam, tá?